Bem-vindos à Geração V, V de Vota, um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes 8 episódios sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com centro parlamentar, para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Galhardo, tenho 28 anos e fundei o Movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Alexandre Poço, 31 anos, é consultor, deputado à Assembleia da República e presidente da Juventude Social Democrata. Foi candidato à Câmara Municipal de Oeiras e é número 10 na lista de Lisboa às eleições legislativas. Olá, Alexandre, muito obrigado por estar aqui connosco. Connosco. É um gosto de estar aqui. E comigo estão Joana Zaguri, 31 anos, vem de Cascais, é advogada e apaixonada por política desde que aprendeu a ler. Sempre à procura de novos desafios durante o estágio para a Ordem dos Advogados, enfrentou os intricados temas de imigração, direito da família e crianças. Está agora a navegar pelo mundo da Web3 e DeFi, onde as leis são tão imprevisíveis quanto os memes de criptomoedas. Depois temos João Zoio, 23 anos, vem de Lisboa e é empreendedor. É formado em gestão hoteleira e investimento imobiliário. Presta consultoria de investimento a pequenos investidores imobiliários e consultoria de marketing a promotoras imobiliárias. Paralelamente, produz conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças das suas redes sociais, onde reúne uma audiência de mais de 200 mil pessoas. Emma Coutinho, 21 anos, vem de Aveiro e está a frequentar um mestrado em Ciência Política e é investigadora na Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, por fim, Rodrigo Freitas, 25 anos, natural do Funchal e é advogado. É um entusiasta pela leitura, escrita e tem um grande sentido humanitário e de responsabilidade social. Tem gosto pelo desafio e pela aprendizagem de novas temáticas, tendo-se envolvido desde cedo em vários projetos que se estenderam por diversas áreas, como, por exemplo, a saúde, o associativismo, a educação, direito ou responsabilidade social. Vamos então começar aqui com o pontapé de partida com a Joana. Olá a todos, obrigada, olá Alexandre e olá Vasco, obrigada pelo convite e ao Observador também. Alexandre, é conhecido e não é segredo nenhum para ti, principalmente que és Presidente da Juventude Social Democrata, que há um descontentamento geral dos jovens com os partidos do Bloco Central e as sondagens todas têm apontado nesse sentido, não são só as mais recentes, mas nos últimos anos nós vamos ter 2019, 2022, 2024 eleições legislativas e tem sido demonstrado que os jovens têm uma tendência maior a aderir a partidos minoritários, diga-se assim, portanto que não são os partidos do Bloco Central. A AD apresenta-nos um programa e eu achei um factor muito interessante que tem 29 vezes a palavra avaliar. Ora, tivemos 8 anos de governação socialista, em contextos diferentes, em que o PSD teve papéis diferentes, e eu pergunto-te, em primeiro lugar, como é que e porquê é que estas avaliações não foram feitas e agora é que se propõem a avaliá-las e não apresentam medidas concretas para os temas que são abordados, como é que podemos garantir e como é que tu podes prometer a estes jovens que este programa não é um mero conjunto de promessas vazias que depois não se vão concretizar na prática? Muito bem. Então, antes de mais, agradecer o vosso convite, dar-vos os parabéns por este projeto e partilho da observação inicial de que os jovens interessam-se por política, interessam-se pelo seu país, interessam-se por nós garantirmos que há futuro neste sítio, que não é apenas um lugar, é uma comunidade com quase 900 anos, que é uma comunidade enraizada, que é o povo português e que, portanto, há futuro e eu acredito, e até porque tenho esse contacto com muitos e muitos jovens do nosso país, de todos os pontos do nosso país, que há muito interesse e há muitos projetos, tal como este, que procuram demonstrar esse apelo. Relativamente às tuas questões, eu, em primeiro lugar, há sempre uma tendência, não é um erro na questão, mas há uma certa tendência sempre de nós dizermos que o partido dos jovens é o partido A ou o partido B. Agora, isso depois os números e os dados estatísticos não revelam isso. O que é que, por norma, acontece no eleitorado jovem? Por norma, seja PS, seja PSD, são sempre os partidos mais votados entre os jovens. Aquilo que acontecia há cerca de 15, 20 anos é de que, em terceiro lugar, e assume-se sempre que o partido dos jovens é o do terceiro lugar, era aquele que, fosse nos estudos de opinião, fosse nos estudos pós-eleitorais que são feitos, ficava nessa posição e era o terceiro lugar ao partido dos jovens. Ora, quando o Bloco de Esquerda apareceu, depois da fusão de um conjunto de partidos da esquerda radical, o Bloco de Esquerda conseguiu esse posicionamento.
Há uns anos esta parte, eu diria essencialmente desde 2014, 2015, que o PSD vem estando à frente do Partido Socialista neste segmento, enquanto que o Partido Socialista, por exemplo, passou para a frente do PSD num segmento em que o PSD costumava liderar, que era o segmento das pessoas mais velhas, 65 anos. Desde 2018 nós passámos a ter uma ultrapassagem da Iniciativa Liberal que conseguiu ultrapassar o Bloco de Esquerda e passou a posicionar-se como o terceiro partido entre os jovens. Mas, por exemplo, se formos ver as legislativas de 2022, apesar do Partido Socialista ter tido maioria absoluta, o primeiro partido foi na altura o PSD, porque ia sozinho em eleições, em segundo ficou o Partido Socialista e em terceiro ficou a Iniciativa Liberal no segmento até aos 35 anos. O que é que vem acontecer há cerca de mais ou menos um ano em todos os estudos que são feitos e a olhar para as fichas técnicas para se perceber na desagregação? Não, mas o que é que se percebe há cerca de um ano? O Partido Chega conseguiu ultrapassar a Iniciativa Liberal, passando a estar o Partido Chega em terceiro lugar. Agora, eu percebo essa questão, mas eu gosto muito de dados e de números, e aquilo que as estatísticas demonstram é que, invariavelmente, entre os jovens, até aos 35 anos, PS e PSD, e nos últimos anos, tendencialmente sempre o PSD, as últimas sondagens estão a dar agora a AD em primeiro lugar, em segundo o Partido Socialista, sendo que agora há umas sondagens que estão a demonstrar alguma diferença, em que colocam o Chega em segundo lugar, a IEL em terceiro, o Partido Socialista em quarto. Eu posso dar aqui a minha opinião, eu não acredito que o Partido Socialista ficará em quarto no eleitorado jovem, acredito que ficará acima. Estou muito confiante, mas não arrogante, de que a AD vai conseguir manter esta tendência de vitória neste segmento até aos 35 anos. Temos um grande desafio noutros segmentos da nossa população em que precisamos de anular uma desvantagem que já vem sendo enraizada de alguns atos eleitorais em relação ao Partido Socialista e, portanto, eu penso que os dois partidos, na sua relação com os jovens, acabam por ser muitas vezes culpados de terem sido os precursores da nossa democracia. Eu sou, neste momento, líder de uma organização que é uma organização histórica da democracia portuguesa, que faz 50 anos este ano e que acaba, naturalmente, por também, eu diria, sofrer algumas das consequências que sejam um possível cansaço que existe com o meu partido, neste caso com o Partido Social Democrata. Há de acontecer o mesmo, não conheço tão bem, há de acontecer o mesmo na relação da Juventude Socialista e do Partido Socialista. Agora, aquilo que importa é nós apresentarmos soluções para os jovens. E embora, naturalmente, um programa eleitoral, eu não fui ver fazer esse Ctrl F nos programas eleitorais, é uma coisa gira, até vou ter aí uns debates nas próximas semanas e acho que vou também fazer esse exercício até para conseguir, de certa forma, procurar encavar os meus adversários. Olha, também do outro que é o queremos. Mas queremos também há muito. O meu ponto é, faz sentido que um partido, seja ele qual for, e acho que neste caso a AD, que tem uma pretensão de governar o país a partir do dia 10 de março, que possa fazer um conjunto de avaliações. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Vou falar do tema da violência doméstica. Nós temos um dispositivo legal que já vem vindo a ser fortalecido, eu diria, há cerca de 10 anos, esta parte, que nós estamos a ficar com um dispositivo legal e com mecanismos legais de prevenção e de combate à violência doméstica, que, naturalmente, depois, qual é que é o nosso choque? É quando, por exemplo, começam a sair as estatísticas dos números finais de vítimas mortais de cada ano e começamos a comparar. Então, nós que já temos a legislação avançada, a implementação das orientações internacionais nesta área de violência doméstica, como é que depois nós, apesar de já termos supostamente o aparelho legislativo tão bem feito, como é que não temos a capacidade de perceber então, o que é que pode estar a falhar? E nessa área, por exemplo, se forem às páginas 63 e 64, penso que são essas do programa eleitoral da AD, vocês encontrarão que há, por exemplo, uma avaliação da bateria de políticas. Depois também há medidas concretas. Nós propomos, por exemplo, a tipificação de novos crimes, mas em algumas áreas, dei o exemplo da violência doméstica, mas em algumas áreas, quem quer governar vai ter de primeiro avaliar. Eu posso falar de uma área que acompanho muito, que é a área da avaliação. Nós vamos ter de avaliar, por exemplo, qual é que é, porque é algo que o Partido Socialista chumbou sempre no Parlamento nestes últimos anos, que nós andámos a propor, nomeadamente desde que avançou aquele programa do Pacote Mais Habitação, nós andámos a propor que se avaliasse os efeitos no mercado de arrendamento do novo regime de arrendamento urbano, o NRAU, de 2012. Ora, o Partido Socialista nunca quis fazer isso. Eu entendo que o país, já que discute tanto esta lei do arrendamento, devia fazer uma avaliação. Em algumas áreas podemos avançar logo. Agora,
um programa não é só avaliar. Aliás, se forem eu acho que são 180 ou 184 páginas do programa da AD, tem muitas propostas concretas, e eu posso falar sobre aquelas que domino mais, não consigo citá-las aqui todas de cor, mas em algumas áreas, sim, nós temos de avaliar. O caso da violência doméstica, por exemplo, até um caso que até mim me faz muita confusão, que é como é que nós já temos algumas medidas legais boas na lei, mas que não acontecem. Agora, também avançamos com uma solução. Eu falei há pouco da tipificação de alguns crimes, nomeadamente a questão do ciberassédio ou da ciberperseguição, que podem ter uma tipificação específica, e a AD avança com essa solução, mas, por exemplo, há alguns projetos que existem, algumas esquadras da PSP e da GNR, que é a questão de existir em todas as esquadras do nosso país espaços eu diria, de urgência, para que quando alguém é vítima de uma situação de violência doméstica tenha um sítio para ir e possa ter um acompanhamento, não só para a questão de efetuar a queixa e de avançar com a parte criminal, mas também para ter apoio naquele momento de aflição, porque acabou de sair de um episódio de violência, muito provavelmente. E, portanto, acho que há um equilíbrio, temos de ser ponderados e também não podemos ter aquela visão de que chegamos ao governo e começamos a mudar tudo. Isso, infelizmente, eu acho que também não é uma boa prática. Nós temos de avaliar aquilo que possa estar já em funções e mudar em algumas coisas que temos muita convicção que temos de mudar. Eu posso falar sobre aquelas em que nós vamos mesmo mudar. Aqui só uma nota, duas notas, que é, por exemplo, uma das avaliações é a avaliação ao RGES, que já foi feita variedíssimas vezes e que o PSD já apresentou propostas. Porquê avaliar outra vez? Não, eu posso falar sobre esse caso em particular também. O RGES é de 2007, tinha prazo de revisão a 5 anos, 2012 não foi feita, 2017 não foi feita, 2022 não foi feita, mas o que é que aconteceu? Em 2023 houve um grupo independente que no final, até agora já quase, eu sei porque fazia parte desse grupo de trabalho no Parlamento de avaliação do RGES, houve um grupo de pessoas independentes, pessoas da academia que estiveram a avaliar, produziram um relatório e entregaram o relatório ao Parlamento. O que é que acontece? Quando entregaram o relatório ao Parlamento, o Governo tinha acabado, António Costa tinha acabado de se demitir e sabíamos que íamos para eleições. Portanto, neste caso, aquilo que vai ter de ser feito no âmbito do RGES é analisar aquele trabalho que foi feito por uma estrutura independente que esteve a avaliar o que é que se deve melhorar ou não ao fim de 16, 17 anos da sua implementação e depois ter a capacidade de nós mudarmos algumas dinâmicas. Agora, neste caso até nem é preciso avaliar, porque está uma avaliação feita. Exatamente. Portanto, nesse caso, agora o que vai ser preciso é olhar para aquela avaliação, que é um conjunto de recomendações técnicas, e depois os políticos decidirem. Outro tema. Eu queria começar por agradecer também o convite, dizer boa tarde a todos, especial ao Alexandre também. E a minha primeira pergunta é um bocadinho assim, fora da caixa. Vou falar muito rapidamente sobre os pensionistas. E queria questionar, em primeira mão, se será não digo uma medida, mas o facto de se falar tanto agora dos pensionistas não é um pouco eleitoralista. E porquê que eu digo isto? Porque, como toda a gente sabe, tanto a função pública e os pensionistas foram aqueles que efetivamente deram a maioria absoluta ao António Costa ao votarem no Partido Socialista. E o PSD, obviamente que sempre falou dos pensionistas, obviamente que sempre teve no seu discurso, mas agora mais do que nunca tem abordado isso e eu queria perguntar, obviamente, se está de uma certa forma a tentar também ir buscar um pouco essa ala para ver se também consegue uma maioria de direita ou uma coisa assim parecida. Muito bem. É assim, nesta altura tudo o que se diga é eleitoralista, em primeiro lugar, não é? Verdade, claro. Em princípio, os partidos agora nesta fase vão dizer coisas eleitoralistas porque vão disputar eleições. E, portanto, nesse sentido, os grupos que cada partido entende como prioritários, o caso dos pensionistas, eu diria que até relativamente transversal, depois vão mudando o tipo de propostas, desde a extrema-esquerda à extrema-direita, todos estão com propostas no âmbito dos pensionistas. O PSD, naquilo que é a sua coligação, decidiu priorizar aqui 3 grandes grupos populacionais, que na prática quase acabar com a população toda, mas que são os jovens, a classe média e os pensionistas. E, portanto, nesse sentido, agora, antes de existir a questão eleitoral ou não, de apresentarmos medidas, eu acho que já conhecem a proposta do PSD, de avançar para 820 como base daquilo que seja o complemento entre as pensões, a soma das pensões com o complemento solidário para idosos e depois até conseguir que ela vá numa segunda legislatura para o valor do salário mínimo. Depois temos outras propostas que são mais dispendiosas, apresentadas, por exemplo, pelo Partido Chega. Sim, nós também já no passado, há pouco quando falava de violência doméstica, por exemplo, também é um dos temas que nós temos no programa eleitoral, nomeadamente a questão da violência contra idosos. Eu diria que há uma percepção em Portugal que depois os dados, nomeadamente os dados da pobreza, revelam que, infelizmente, nós temos muitos pensionistas que têm pensões muito baixas, seja
pelos poucos anos de carreira que tiveram, seja pela questão da carreira contributiva muito curta, seja porque não conseguiram ter bons salários e, portanto, têm uma pensão muito, muito baixa para viver, que há uma percepção. A mim, obviamente, eu passo, sei lá, 95% do meu tempo a fazer política mais focado nos jovens. Mas a mim faz-me muito mais impressão a pobreza dos idosos. E nós sabemos isto, não é? Ou seja, nós não estamos aqui a falar de cor, nós sabemos que há muitas pessoas que têm de tomar escolhas entre a questão da medicação ou da mercearia, entre mais. E depois ainda há um outro fator, que é, há muitos idosos com baixas pensões que ainda têm de ajudar os filhos e os netos para fazer face às suas vidas. Toda a gente sabe situações dessas. E, portanto, eu diria que há essa percepção de que os idosos em Portugal passam mal. E a esmagadora maioria dos idosos em Portugal têm pensões baixas. Talvez com os anos nós vamos conseguir corrigir isso, porque... E se calhar também iniciou um pouco quando o PS começou a querer fazer aqueles pseudo-cortes, que não eram cortes, sim, mas que toda a gente sabia que no fundo... O Partido Socialista em 2022 o pacote avançou com uma pensão e meia paga num mês para não aumentar de acordo com a lei, depois de repente houve muito sururu, houve muita indignação. O PSD na altura também fez esse seu papel de oposição, de dizer que aquilo que estava a ser feito era um corte nas pensões de futuras de 1.000 milhões de euros, porque não estávamos a colocar esse bolo de recursos de dinheiro no sistema de pensões e, portanto, estávamos a cortar as pensões futuras a partir de 2024. E, portanto, nesse sentido, há essa preocupação. Eu penso que é uma preocupação positiva. Espero que, naturalmente, que agora, passadas as eleições, nós conseguindo governar e esperando que não vamos apanhar o país como apanhámos da última vez em que lá chegámos, que vamos ter a capacidade de, nomeadamente, em duas medidas, a questão do complemento solidário para idosos e também outra medida que está não nesta parte dos idosos, mas também orientada para, isso é uma para os questão, pacientes. O complemento seria durante a legislatura toda? Sim, esse é o objetivo até 2028, que é para, ou seja, que é para ser financeiramente execuível. Eu acho que o país já percebeu e custou caro, e também custou a alguns pensionistas há mais de 10 anos aquilo que foi um desvario financeiro. E, portanto, em todas as medidas, seja para os pensionistas, seja para as forças de segurança, seja para os professores, nós temos de ter aqui um critério que eu diria que é o do realismo financeiro. O país não pode, depois do sacrifício todo que fez, de conseguir sair da Troika e de tudo aquilo que os portugueses hoje pagam de carga fiscal para que o Estado tenha um superávit hoje, como tem nas contas, e que se desbarate esse rigor. É um rigor que o PSD está comprometido e que eu penso que estas medidas são execuíveis se nós as colocarmos. À medida que temos a caso dos pensionistas, para o caso dos professores, não é, lá está, essa não era eleitoralista. Vou dar um exemplo de medida que não era eleitoralista. Nós, em setembro, o Primeiro-Ministro só se demitiu no dia 7 de novembro, apresentámos uma proposta de reposição do tempo de serviço. Há partidos que dizem, dos professores, os mais de 6 anos que os professores contestam e que exigem que contagem do seu tempo de serviço. Nós avançámos com uma proposta que fosse 20% ao ano. Em 5 anos conseguia-se... Sim, está no programa. Mas essa é uma proposta... Há bocado perguntavas, é eleitoralista? Bom, se nos lembrássemos só agora, sim, é num compromisso eleitoral. Apresentámos-la em setembro no Parlamento. Propostas para a habitação dos jovens. Eu posso aqui falar, se quiserem. São propostas que eu até conheço bem, algumas delas fui eu que escrevi e que apresentámos e que apresentei ao longo de 2023 e que é natural que agora não foram aceitos, nós colocamos o programa eleitoral. Vamos a elas. Deixa o João falar agora da habitação. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Mesmo aí relativamente à habitação e sobretudo no que aos jovens diz respeito, embora o programa da AD como um todo não mencione muito o tema da habitação, digamos, nas suas 184 páginas não tem um capítulo inteiramente dedicado à habitação, tem algumas alíneas. Fala-se, por exemplo... Não tem mesmo. Não tem mesmo. É verdade que não tem. É surpreendente. Várias medidas... Tem algumas medidas, mas não... Até porque o PSD já apresentou um programa económico onde também tinha essas medidas para a habitação. Portanto, claro. são públicas. Sim, há vários documentos anexos. No programa em si não há um capítulo inteiramente dedicado à habitação. Mas, relativamente ao que há, fala-se, por exemplo, na isenção de IMT e imposto de selo para os jovens. E eu queria perguntar, relativamente a isto, se não seria mais equitativo e razoável, em vez desta isenção para os jovens, serem atualizadas, por exemplo, as tabelas de IMT. Um exemplo muito prático. Que já foram, atenção. Sim, mas o ano passado, por exemplo, comprei uma casa, um modesto T2 aqui no concelho de Lisboa por 290 mil euros, dos mais baratos que se consegue encontrar neste concelho, e de IMT foram cerca de 16 ou 17 mil euros. Isto porque, em 2010, por exemplo, as tabelas de IMT, para dar um exemplo, tínhamos uma isenção até 90 mil euros. Agora estamos em 2020,
4, mas as tabelas de 2023, por exemplo, tinham esta isenção nos 101 mil euros. Portanto, houve aqui um acréscimo de 11%, sendo que entre 2010 e 2024, as casas, segundo o INE, o preço das casas em Portugal subiu quase 200%. Portanto, queria perguntar se não seria mais razoável a atualização destas tabelas e não necessariamente uma isenção da sua totalidade do pagamento do imposto. Bem, essa é uma área que eu conheço bem. Acompanhei os sistemas da habitação muito de perto nos últimos 2 anos no Parlamento e aquela que tem sido a nossa proposta, apresentámos esta proposta já 4 vezes no Parlamento, é de que o país tem de ter um conjunto de políticas orientadas para a oferta e um conjunto de políticas orientadas para a procura. No caso da procura, posso depois, se quiserem, ir às da oferta, no caso da procura, há um grupo que nós sabemos que ao longo dos últimos anos viu muitas promessas, aliás, faltam 2 meses e 11 dias para que a promessa de António Costa seja possível de ver se é verdade ou não. Era 25 de abril de 2024, os 50 anos de 25 de abril, todos os portugueses iam ter uma habitação digna, é uma promessa que o Primeiro-Ministro fez, daqui a 2 meses e 11 dias vamos poder ver se concretiza. E, portanto, nos últimos anos nós ouvimos muita conversa, muitos programas, muitos planos. Aliás, eu no Parlamento, em cada intervenção, gosto de utilizar o termo das casas de papel, nós estamos cheios de casas de papel. Aliás, havia um programa, e já lá vou à questão do IMT, havia um programa que era o programa de arrendamento acessível, que havia mais páginas de legislação de todos os programas de habitação do que contratos feitos ao nível desse programa, que era o programa de arrendamento acessível, que também foi um fiasco. E, portanto, nós tivemos, no ano passado, em 2023, apresentámos um conjunto de propostas nesse sentido. Da minha parte, foram propostas que foi a JST, portanto, o PSD apresentou um pacote e depois a JST fez as propostas relativas à habitação. E nós entendemos que nós, nos 3 domínios, habitação para estudantes, temos de ter medidas, habitação, arrendamento, temos de ter medidas, habitação, aquisição da primeira casa, temos de ter medidas. No caso da aquisição da primeira casa, nós temos de pensar que nós não podemos ser, eu não quero ser a primeira geração que não tem qualquer tipo de apoio para a compra da primeira casa. Não há. Ou seja, não há qualquer tipo de apoio para um jovem que queira comprar a primeira casa. Resultado, poucos compram. O país tinha 300 mil jovens proprietários nos censos de 2011, nos censos de 2021 passou para metade, para 150 mil. Eu não acho que foi só porque os jovens envelheceram, foi porque efetivamente não há novos jovens a fazer parte deste bolo. E, portanto, partindo desta premissa, poucos compram, quem é que acaba por conseguir comprar a casa? Eu não estou a dizer que tu és um jovem com pais ricos, não sei, não conheço as tuas capacidades financeiras, acabam muitos por apenas conseguir que tenha a ajuda dos avós, dos pais, para a primeira entrada e para a segunda entrada. No caso da primeira entrada, nós avançamos com uma proposta, como sabes, acho que há pouco no teu currículo tinhas N referências à questão imobiliária, penso eu, acho que estou certo. Como tu sabes, os bancos estão sujeitos a um conjunto de regras macroprudenciais que impedem os bancos de fazer financiamentos a 100%. Exatamente. Aquela que é a nossa, nomeadamente a questão do LTV. E é muito difícil mesmo assim que os bancos podem financiar até 90%, mas a maior parte dos bancos não financia 90%, financia menos, 80%, 85% do LTV. Depende das condições. Depende das condições, se a pessoa deixar lá um rim, pode ser que consiga ter os 90%. Mas é uma regra macroprudencial, os bancos têm de fazer o compliance dessa regra do Banco de Portugal. Sim, a medida da garantia pública. E, portanto, nós temos uma proposta de que o Estado seja, e a proposta que apresentámos no Parlamento, o IMT foram 4, esta foram 2 vezes, apresentámos desde fevereiro do ano passado, apresentámos esta proposta de que quem quer comprar uma casa, se for jovem, portanto, 3 condições, jovem, até aos 35 anos, primeira casa, e se forem casas a um valor, nós na altura já fixámos 250, mas podíamos evoluir, por exemplo, para 300 mil euros, para acompanhar a situação, nomeadamente do Porto e Lisboa, de ter uma garantia na parte que os bancos não financiam. Claro. Nós entendemos que tem um baixo risco moral, é uma conversa que provavelmente também conhece, a questão do moral hazard, tem um baixo risco moral e tem um baixo risco de incumprimento. E o Estado já dá garantias no crédito às empresas, no crédito ao ensino superior. Mas também uma baixa probabilidade de ser concretizado, porque portanto, um jovem com o seu salário médio de 900 euros não tem só esse problema a nível da entrada, tem também o problema mas podemos ir também para o tema dos salários. Podemos ir para o tema dos salários, porque há aí outra dimensão que eu não falei, isto é uma parte das regras do Banco de Portugal, outra parte tem a ver com a questão da taxa de esforço, claro, que a pessoa pode comprometer do seu salário, portanto, ou seja, eu não estou a dizer que é fácil e que estas propostas vão resolver tudo. Agora, eu não aceito, e tenho batido por isso,
que o país não tenha qualquer tipo de política ou de medida concreta porque quer comprar a primeira casa, quando tinha há 20 anos, quando tinha há 30 anos, porque é que esta gera... E há outros países que têm, o Reino Unido tem, outros países têm, a Espanha tem, aliás, a Espanha tem uma medida, não é um governo que eu aprecio particularmente, mas tem uma medida semelhante a esta de apoio à compra da primeira casa. Portanto, nós dividimos as propostas entre não pagam impostos, portanto, quem compra a primeira casa jovem não paga impostos. Eu acho que é uma imoralidade o Estado exigir o pagamento de IMT e de imposto de selo, ou como eu gosto de lhe chamar, a segunda entrada, e para a primeira entrada tentamos resolver desta forma. Eu penso que são propostas positivas para nós conseguirmos melhorar um pouco o acesso à habitação. E eu também não tenho problema nenhum em que existam jovens proprietários. Há dias, por exemplo, tinha um debate com o líder... Até porque tu és um jovem proprietário. Sim, até porque eu sou um jovem proprietário, ou seja, eu não tenho nada contra. Por exemplo, há uns dias eu tive um debate com o meu homólogo da Juventude Socialista em que ele dizia-me que o problema destas propostas eram a realidade. Bom, curioso, em 3 ou 4 dias depois o Partido Socialista, que chumbou, também apresenta uma proposta semelhante, ainda não percebo muito bem os moldes, mas também apresenta uma proposta semelhante até aos 40 anos. Quanto às tabelas de IMT? Quanto às tabelas de IMT, o valor, entretanto, já foi atualizado. Sim, é atualizado todos os anos. O valor já foi atualizado. Eu entendo não que corresponde com a realidade do mercado. Não corresponde com a realidade do mercado. Eu tenho uma visão, não faz parte dos compromissos da AD, eu tenho uma visão muito crítica do funcionamento destes dois impostos, seja do IMT e do IMI. E eu penso que eu gostava que o país se decidisse se quer ter só impostos na transmissão de imóveis, portanto na compra e venda, neste caso quem compra, e se depois ainda exige à pessoa que tem um imóvel que todos os anos pague o IMI. Também sei, e por isso é que às vezes nós temos de avaliar as propostas que fazemos, como eu dizia há pouco à Joana, que nós sabemos que isto também é uma boa parte da receita de alguns municípios. Claro. Portanto, temos de ter algum cuidado com isto, porque isto na prática depois mexe com a receita dos municípios e depois nós também vamos exigir aos municípios creches, apoios sociais e, portanto, isto é sempre uma manta, estica para um lado, estica para o outro. Agora, eu tenho uma visão, isto não faz parte do programa da AD, mas posso aqui partilhar que o país devia ter, por exemplo, só um imposto. É a minha visão. O país devia ter, se quer taxar o imobiliário, tinha um imposto, ou o IMI ou o IMT. Agora, a isenção que cobra uma primeira parte do valor da aquisição deve ir sendo ajustada aos valores do mercado. Aconteceu mesmo no programa Porta 105, a referência era 2010 e isso foi atualizada no final de 2022 para entrar em vigor em 2023. Agora, eu entendo que o mais prioritário neste momento é nós garantirmos que quem vai comprar a sua primeira casa tenha esta isenção fiscal. Bati-me por isto neste último mandato e estou muito confiante com aquilo que antevejo que seja o próximo Parlamento, até porque sei quem é que votou a favor e contra desta medida, seja quem for o Governo, estou muito confiante que esta proposta vai ver a luz do dia. Quanto à questão da garantia, eu penso que ela é positiva e demonstra esta preocupação. Agora, isto também não resolve só o problema, nós temos um problema também na questão da oferta, no prazo de licenciamentos, na fiscalidade, nomeadamente para a questão da construção, temos a questão da burocracia, temos os baixos salários. Também temos o simplex urbanístico. Nós temos que avançar. Temos a questão dos baixos salários, que naturalmente impacta tudo isto. 900 euros permite um financiamento de 70 mil euros, que nas grandes Vamos passar aqui, desculpem, para outro tema, senão não dá para todos. Rodrigo. Olha, antes de mais, boa tarde. Agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar-te a ti também, Alexandre. O tema é limitado para abordarmos todas as questões, portanto, este foi um tema que eu e a Joana acabamos por julgar ser relevante tratar, porque realmente suscitou um grande interesse, principalmente sendo um pouco a nossa prática do dia-a-dia, a área do direito, a realidade, em que no programa eleitoral a AD fala-nos de uma medida de revisão das normas processuais. Posso-te ler, nomeadamente em processo civil, em processo penal e em processo administrativo e tributário, de modo a reduzir as situações em que justificadamente é possível a apresentação de expedientes processuais com a única finalidade de atrasar a marcha do processo. Eu, neste sentido, eu acho que a primeira dilação que alguém tira é que isto, no fundo, é passar um atestado de incompetência aos juízes, na medida em que já está no escopo deles também esta certa triagem funcional e, de certa forma, o que eu queria questionar, porque efetivamente é uma proposta bastante abstrata e generalista, era de que forma é que planeiam fazê-lo e de que forma é que continuaríamos a garantir os direitos e liberdades dos cidadãos, porque eventualmente temos tido tantos casos mediáticos
que hoje em dia nós achamos que o suspeito é culpado, mas efetivamente havia uma máxima que todos nós ouvimos, principalmente em direito penal, que é somos todos arguidos. E efetivamente não é o facto de estarmos a ser investigados que nos torna culpados do que quer que seja. Ou seja, de certa forma, poder alguma clarificação neste ponto. Muito bem, então, eu antes de mais concordo muito com aquilo que tu disseste no final da tua questão. Nós sabemos que no nosso país há um problema, nomeadamente numa área da justiça, se calhar não naquilo que é chamada a pequena criminalidade ou, eu diria, as áreas que funcionam mais rápido. Agora, sabemos que há uma determinada área da justiça, nomeadamente tudo o que envolve justiça económica, que tem, seja pela forma como depois os processos são montados, em que se junta muita coisa num processo, seja pelo próprio funcionamento dos tribunais, nomeadamente alguns tribunais administrativos, seja depois pela questão dos expedientes processuais, e que são garantias, como tu disseste e bem, sabemos que há em Portugal algumas áreas da justiça que não são tão céleres quanto desejáveis. Eu acho que é mais abrangente do que isso, não é só, não se refere só à justiça económica, tens um problema de morosidade geral. A própria proposta é bastante generalista. Mas a área, civil. essa área em que nós sabemos que isto, por exemplo, uma área que afeta muito, e está também na nossa parte económica do programa da AD, é a área da justiça económica. Mas também, como estavam a dizer, não se restringe só a esta área. Portanto, aquilo que nós temos de fazer esta avaliação é se a forma como nós hoje temos estes eu diria, expedientes processuais que visam ser garantísticos, e, portanto, aqui nós temos de ter sempre algum cuidado, porque no final do dia as pessoas, quando são constituídas arguidas, estão num processo judicial e, portanto, não são logo imediatamente culpadas, mas também não podemos ter um sistema judicial que eu diria, alvo de constantes fintas e é alvo de constantes, eu diria, ultrapassagens. Mas será por que parte... isso acontece realmente? Não, naturalmente eu nem trabalho nessa área, portanto não consigo dizer da minha experiência se é ou não. Agora, há um sentimento de alguns processos em que, efetivamente, a justiça não é tão célere quanto desejável. Nós estamos neste momento a vivenciar uma situação de um caso que está neste momento ainda em fase bastante inicial, em que é justo reconhecer que nós estamos com prazos já muito dilatados daquilo que seria o expectável até se conhecerem as primeiras medidas de coação. E, portanto, aquilo que no nosso entendimento, e por isso é que colocamos no programa esta medida, é de que nós devemos fazer uma leitura se a atual interpretação que é feita destes mecanismos legais está ou não a permitir, eu diria, uma certa discricionariedade que pode fazer com que, através de sucessivos recursos e através de sucessivos expedientes processuais, se faça com que os processos não avancem. Portanto, eu diria que é uma medida de bom senso. Agora, temos de sempre salvaguardar o que tu disseste, ou seja, nós não podemos avançar para algumas medidas que, por outro lado, depois podem colocar em causa direitos constitucionais, que também são legítimos e que acho que devem ser o chão comum da nossa democracia. Acima de tudo, garantias processuais. A grande questão é que a nossa grande questão é essa. Tu já tiveste uma revisão do CPC em 2015 e que bastante criticada, precisamente porque foram retiradas, vamos dizer, regra geral, um conjunto de regras processuais que eram garantísticas da defesa nas diversas situações, e esta medida é um bocadinho alarmante nesse sentido, que é, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, agora, essa figura já existe. Não é? É isso, eu acho que todos nós percebemos. Sim, porque eu acho que isso, porém, é uma questão bastante, isto é muito complicado, mas ao menos no tempo é simplista, que é transversal a todo o setor do Estado. Nós temos, efetivamente, um sistema judicial sobrefinanciado, que não tem capacidade. Ou seja, daí alguma estranheza ao ler aquela proposta, porque o problema não está nas fases ver a situação, porque efetivamente dos funcionários judiciais. Dos oficiais de justiça, exatamente. E diz-se muito na gíria que os prazos funcionam para toda a gente, menos para a magistratura. Diz-se muito, porque se o advogado não cumpre o prazo, se a parte não cumpre o prazo, o direito... Na gíria o que se diz é que os prazos só funcionam para os advogados, mas tudo bem. Isto é a defesa da classe. Mas é nesse sentido que a medida é um bocadinho alarmante, visto que também é assim um bocadinho generalista, que é a crítica que te fiz logo mesmo no início ao programa da AD, que as medidas são muito generalistas. Como estarão todos os programas eleitorais em muito boa parte. Ou seja, nem todos. Eu posso fazer-te um desafio, vais a todos os programas eleitorais e vamos concluir que os partidos não conseguem comprometer-se com valores ou com quantidades
ou com objetivos muito concretos Certo, mas em o problema- todas as áreas. Certo, mas também Portanto, estamos a não há, falar de uma coisa. eu não acredito que exista um programa eleitoral, e até nessa dos partidos parlamentares, que tenha tudo quantificado, especificado. Como é óbvio. Claro, é impossível. Porque, naturalmente, há algumas assimetrias de informação. Os partidos da oposição não têm o mesmo tipo de informação que têm, nomeadamente, por exemplo, o partido que está neste momento a exercer funções. E, por outro lado, por um princípio de precaução. Ou seja, quando se está a fazer um programa eleitoral, há promessas mais palpáveis, falámos há bocado de algumas, mais palpáveis. Há outras que necessariamente exigem eu diria primeiro, uma ponderação sobre quais é que serão os recursos que temos disponíveis. Por exemplo, porque é que esta aqui não mexe com questões financeiras. Mas, por exemplo, porque é que em algumas medidas nós propomos até 2028, porque é que todos os partidos, por exemplo, os compromissos que a AD faz ou que o Partido Socialista faz relativamente ao salário mínimo, são todos até 2028. Porque é que não é até 2025? Porque necessita de quem irá governar depois perceber como é que será a evolução da realidade para permitir ajustar. E, portanto, também não se pode exigir aos partidos que tenham, eu diria, uma capacidade preditiva de futuro que depois acabaria por também ser uma frustração de expectativas. Agora, os partidos, e neste caso a coligação de que eu faço parte, em algumas áreas são mais concretos. Em outras áreas apresentam mais princípios. E, portanto, os programas eleitorais são um conjunto de objetivos, de medidas mais abstratas e de medidas mais concretas. Por exemplo, António Costa prometeu em 2016 que todos os portugueses iriam ter um médico de família. Nós hoje temos mais de 700 mil portugueses que não têm médico de família que tínhamos em 2015. Se calhar hoje está arrependido de ter dito isso. Ou seja, não esqueças que António Costa, pelo meio, teve 2 anos de pandemia. Mas o ponto aqui é... Mas governar requer... O ponto aqui é... Gerir Obviamente que sim, imprevisibilidade. obviamente que sim. Há Por certos exemplo, estados que se calhar não uma têm crítica, uma isso. crítica que nós fizemos, por exemplo, ao Partido Chega, é que o Partido Chega não apresentou o seu cenário macroeconómico. Verdade. Mas nós apresentámos o nosso, o Partido Sim, Socialista sim, penso sim. também vai apresentar o Sobre a dívida seu. pública Portanto, ou e seja, tudo, sim. em que há um conjunto, eu como trabalhei em finanças, é uma área que domino mais do que expedientes processuais. Eu também, isto também foi uma questão que pensava um pouco com a presença do Lula. Ou seja, nós temos de projetar aquilo que será a vida do país num horizonte razoável de expectativa. Algumas coisas podemos ir para uma década, outras o mais razoável é assumir, até por uma questão democrática, a questão da legislatura, e isso é que há muitos compromissos até 2028. Mas eu não ficaria muito espantado de ser assim, porque se repararem, todos os partidos, apesar das suas diferenças, o fazem assim. Ou seja, vão ver, todos os programas eleitorais têm propostas muito concretas e têm outras propostas menos concretas, horizontes de medidas, objetivos de medidas. Eu penso que faz parte, ou seja, tal como se nós agora decidíssemos aqui todos iniciar alguma coisa em conjunto, nós iríamos querer fazer algumas coisas do ponto de vista mais concreto, outras vamos já que agora passámos a gerir este estabelecimento comercial. Nós já há coisas que se calhar tínhamos de fazer de forma muito concreta, por exemplo, reduzir o prazo de pagamento a fornecedores, em que temos esse objetivo, por exemplo, no programa da AD, que é que o Estado paga mais rapidamente aos seus fornecedores, baixar para menos do que é a realidade hoje, mas há outras em que não dá para quantificar. Ou seja, e eu penso que isso é um exercício até relativamente honesto. Numa área que, por norma, tem tanta desonestidade associada e que há uma percepção de que os políticos todos prometem mundos e fundos, em algumas áreas ser um pouco mais conservador e não avançar de imediato com valores, eu acho que até Uma última pergunta mesmo para acabar. Temos que acabar. Uma última pergunta. Para além da honestidade, não sentes que talvez na implementação haja falta de capacidade dos recursos humanos que tendencialmente são atraídos para a política? Para a política ou para o Estado? Para a política. Para a política, sobretudo, para a administração da implementação. Do ponto de vista de quê? De capacitação de quem vai gerir? Sim. Bom, mas isso é um princípio democrático, não é? Nós podíamos ir para visões, eu diria, nós poderíamos ir para visões mais filosóficas de entender que só determinadas pessoas é que tinham acesso aos cargos de governação. Vivendo numa democracia, nós entendemos que o modelo de escolha de quem nos governa é feito com base na soberania popular e, portanto, que é o povo soberano que decide quem governa. Naturalmente, nós sabemos que, por norma, o povo tende a escolher representantes que entendem que estão mais bem preparados. Ou seja, o povo, no final do dia, é sempre soberano. Para ir para um modelo mais científico, como provavelmente é aquele que está subjacente à tua questão, eu penso que já não seria uma democracia. É que nós tínhamos de exigir determinado tipo de capacidades cognitivas, mentais, aquilo que se deve exigir a todos.
é que estejam preparados para as funções a que se candidatam. Ou seja, é expectável que quem vá ser Primeiro-Ministro esteja preparado para tal. Que seja uma pessoa honesta, íntegra, capaz, competente, etc. Que saiba gerir uma equipa, que saiba estar à altura desse desafio. Se o país tem alguns maus exemplos, tem. Joana, uma última pergunta. Obrigada, Vasco. Vasco, nós chegámos a um acordo, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, chegámos aqui a um acordo e deixa-nos fazer aqui mais 2 perguntas. Há um tema, e há um tema que me diz respeito, e aliás o Vasco referiu na minha introdução, que não é de forma alguma abordado pela AD. Bom, no Orçamento de Estado de 2023 foi introduzida a tributação sobre criptoativos, como é do teu conhecimento, e a AD pura e simplesmente não se manifesta, não fala. É uma área e um setor digital em crescimento, principalmente nesta faixa etária, e não apresenta nem propostas de regulamentação e regulação, tendo em conta que temos também o MAICA a entrar em vigor, se assim acontecer no final do ano. A legislação europeia que, entretanto, vai exatamente, moldar aquilo que seja o comportamento dos Estados. Mas o Partido Socialista começou este caminho, não é? A tributação, que pode ter, que é um caminho ainda longo. Mais justo até foi o Bloco de Esquerda que começou isso. Certo, podemos ser, pode ir por aí, mas a introdução em 2023 era o partido com maioria absoluta e, portanto... Tinha de servir para alguma coisa. Porquê é que a AD não fala sobre este tema quando... Vou-te dar um exemplo muito prático. Tu, neste momento, em termos de tributação, apesar de a fiscalização desta tributação ser muito complicada, tu tens vários jovens que têm portfólios de NFTs avaliados em milhares e que não são declarados. Ora, nós prevemos que esta fiscalização venha a ser um bocadinho mais apertada e que se consiga fazer esse efeito. Como é que tu vais explicar a um pai que, à partida, não é? Um jovem de 19 anos normalmente faz o seu IRS com a sua família. Sim. E que, de repente, tem ali rendimentos, digamos, por exemplo, na categoria G, a título de 40 mil euros, o que aumenta, não sei, 2 escalões no final da apresentação da declaração de IRS. E a AD não fala sobre este tema, menciona um bocadinho parte de inteligência artificial e etc., mas DeFi e Web3, que são 2 setores digitais, são setores digitais em crescimento e muito importantes para os jovens, não são mencionados. Sim, a AD faz algumas, eu diria, escolhas prioritárias. Nós entendemos como prioritário baixar o IRS para a classe média, baixar o IRC para as empresas, estabelecer, eu diria que são aquelas principais balizas fiscais para a generalidade dos portugueses. Mas, acreditando eu que nós conseguiremos formar governo a partir de 10 de março, há um conjunto de novos fenómenos e novas realidades com os quais nós nos vamos ter de confrontar. Nomeadamente a questão de tudo aquilo que seja... Não, mas quando eu digo novo fenómeno... não é tão velho como o imposto de selo. Não é tão velho como o imposto de selo. Mas é cobrado imposto de selo. Havemos de concluir isso e, portanto, nesse sentido, ainda é uma realidade que nós sabemos, até a própria autoridade tributária também já se tem vindo a pronunciar sobre a fiscalidade, sobre também uma área que também é muito importante nesta área, que nós não falámos aqui muito sobre a questão da prevenção e branqueamento de capitais. Também. Portanto, ou seja, é uma área que está depois conexa. E financiamento de turismo. Por norma, a legislação é comum a esta área, não é? Seja depois as orientações para os bancos centrais, para os bancos, para os bancos centrais, o Banco Central, neste caso o Banco de Portugal, mas as orientações são comuns para todas estas áreas. Portanto, eu penso que, em primeiro lugar, nós devemos ter o cuidado de perceber do que é que estamos a falar, ou seja, vamos taxar portfólios, vamos taxar apenas transações. Portanto, já há aqui uma dinâmica que eu penso que nós devemos querer diminuir os impostos sobre a poupança, e é um compromisso que a AD tem de baixar a taxa liberatória. Nesta área nova, eu penso que, em primeiro lugar, nós temos de perceber quais é que são as orientações, eu diria, europeias sobre a tributação de criptoativos. Em segundo lugar, nós temos depois de perceber qual é que é a capacidade que a autoridade tributária tem para efetuar um regime de tributação que se possa exigir. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que esta é uma atividade em que provavelmente os Estados vão ter uma certa dificuldade em alguns domínios da territorialidade associada aos investimentos. Porque sabemos bem que podem ser investimentos que não são de todo efetuados em Portugal. É feito de uma forma completamente diferente. E, portanto, é uma forma completamente diferente. Portanto, aquilo que nós neste momento temos de estar, naturalmente, primeiro,
é perceber de que forma é que a União Europeia vai caminhar como um todo, porque também Portugal avançar de forma... A União Europeia já nos deu essas mas diretrizes, Portugal não é estar que a está a ser avançar, discutida há 2 anos. mas ainda não está plenamente em vigor aquilo que seja um quadro comum de tributação de criptoativos Não para é só todos de os tributação países. que eu falei também de regulamentação, que são 2 coisas completamente diferentes. É verdade, toda esta área. Portanto, aquilo que nós temos de ter é algum estudo daquilo que o fenómeno implica antes de termos já... eu sei que é um princípio muito socialista, que é aparecer taxar, regular e taxar. Nós temos de ter alguma, eu diria, precaução naquilo que sejam depois os impactos que se possa ter numa indústria que nós ainda se calhar nem sabemos quantificá-la em Portugal. Temos que terminar. E portanto, Só- não conseguindo Deixa só quantificar. eu fazer Joana, uma pergunta. estão-me a obrigar a acabar. Peço-vos Só imensa aqui 10 desculpa. segundinhos, muito rápido. Rodrigo, Só acho que tem mesmo de ir só para 10 outro segundos, debate. Vasco, Rodrigo, que eu não podia deixar. Só Mas mesmo aí O é- só 10 Alexandre tem um segundos. compromisso com a hora marcada. Nós sabemos. Não dá mesmo. Está bem, está bem. Mas podemos, posso responder, Sim, assim sim. que acaba o debate em que vou participar do Observador. Pronto, não, nós queríamos te fazer mais uma pergunta sobre o CEF, mas o Vasco não nos não dá. deixa. Peço imensa tinha desculpa, aqui não uma sou eu, questão estão-me a obrigar a O acabar. CEF Aimer. Estão-me a obrigar a acabar. É um Mas comentário que foi feito pela Alexandra Leitão num podcast anterior e que espantou muito. Quando do falar entre o salário mínimo nacional e o salário médio nacional, eu odeio headlines, não gosto daquelas frases de choque, mas foi dito efetivamente a classe média não está rigorosamente mais pobre. Não, nos últimos anos, e para ser rápido, segundos. nos últimos anos Portugal assistiu a um nivelar por baixo. E, portanto, nós como andamos a nivelar por baixo, nós estamos a ter os resultados do que é nivelar por baixo. Nós temos resultados medíocres de evolução do desempenho, da evolução do salário médio em Portugal. Temos compromissos centralmente para que suba, é um compromisso central da AD de subir-se o salário mínimo, mas se há coisa que as políticas económicas neste país não têm feito, e depois percebe-se porque é que 30% dos jovens estão fora do país e porque é que temos 1 em cada 3 jovens fora de Portugal, é que efetivamente o salário médio em Portugal teve uma evolução muito abaixo daquilo que seria o expectável, o que está relacionado com o desenvolvimento económico do país, com o facto de sermos ultrapassados por outras economias de leste, etc. E, portanto, ou seja, nós não podemos nivelar por baixo. Foi a escolha que o Partido Socialista fez nos últimos anos. Nós temos de ter mais ambição no nosso país. Como muita pena, nosso tempo acabou. Peço-vos imensa desculpa, porque eu sei que a conversa poderia desculpa. durar, Nós só durar queríamos muito fazer mais. perguntas sobre o CEF Mas eu tenho aqui os e meus superiores a obrigar a acabar. Obrigado, Foi um Alexandre. gosto. Obrigado, Alexandre, Emma, Joana, Obrigada, Vasco. Rodrigo e João. Esta é a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calhardo e esta é uma parceria, o Voto Observador. E não te esqueças, dia 10 de março, não deixes que escolham por ti.